Olá, amigos. Vamos juntos para a nossa reflexão diária? Eu trouxe para nós hoje o primeiro capítulo do livro A Eterna Mensagem do Monte, ditado pelo espírito Leon Tolstói para a médium Célia Xavier de Camargo. É uma historinha um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena a gente meditar um pouquinho a respeito. Há muito tempo, na Judéia, vivia um jovem chamado Davi. Nascera sadio, tivera a infância alegre e descuidada e a juventude cheia de prazeres e divertimentos. Era forte, bonito e elegante, razão pela qual as mulheres se apaixonavam perdidamente por ele. Numa manhã de inverno, porém, acordou com certa fraqueza nas pernas, acompanhada de dores horríveis que o obrigaram a permanecer no leito. Ao cabo de uma semana, tentou levantar-se, mas não conseguiu. Os médicos, consultados, recomendaram-lhe tisanas, ungüentos, banhos e massagens. Nada disso, porém, se mostrou eficaz para amenizar-lhe a dolorosa situação. Davi, ao perceber que não mais poderia ter uma vida normal, como qualquer outro jovem de sua idade, deixou-se dominar por incoercível desespero. Chorou muito, debatendo-se em angústias inomináveis. Contudo, depois de alguns meses, conformou-se com o que não poderia mudar. Estava paralítico. A alegria desapareceu da sua vida, tornando-se uma pessoa triste e melancólica. Apesar da desgraça que o atingira em pleno florescer das esperanças, possuía um coração bem formado e apiedava-se das outras pessoas, não obstante o seu próprio sofrimento. Certa ocasião, ouviu falar de um profeta que andava curando cegos e surdos, coxos e estropiados, endemoniados e até leprosos, e se tornou de vivo interesse por conhecê-lo. Ao ser informado de que esse homem, conhecido por Jesus de Nazaré, um carpinteiro galileu, se aproximava de sua cidade, desejou ardentemente ir ao seu encontro. Queria também ser curado por ele, como já ocorrera com tantas pessoas. De família muito pobre e sem recursos para alugar uma condução que o transportasse mais confortavelmente, suplicou ao irmão mais velho, Jacó, que improvisasse uma maca e o levasse ao encontro do carpinteiro galileu. A princípio, o irmão ficou relutante. Não acreditava em milagres e temia alimentar as esperanças de Davi, pois sabia que sua doença era irreversível. Este, todavia, insistiu tanto que ele acabou concordando. Saíram no dia seguinte logo cedo, acompanhados de outras pessoas que também desejavam conhecer o Rabi. Pelo caminho, iam encontrando mais criaturas, muitas delas enfermas, que se dirigiam para o mesmo lugar onde estaria Jesus. Ao se aproximarem do local, avistaram um grande número de pessoas. Sob intensa expectativa, acomodaram-se o melhor possível, dadas as circunstâncias, e ficaram também esperando. Uma multidão incontável de criaturas doentes e necessitadas ali se aglomerava. Cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos, enfim, toda a escória do mundo. Todos traziam estampada no rosto a secreta esperança de serem curados pelo profeta Nazareno. Ao lado de Davi, um pobre infeliz também aguardava como todos os outros. Puseram-se a conversar, e Davi ficou sabendo que Jonas, além de paralítico, também era cego. Completamente tomado por uma enfermidade que aos poucos o reduzira àquela condição atroz,
somente conseguia ouvir e falar, nada mais. Davi encheu-se de compaixão pelo pobre homem que ali estava, quase que na condição de um vegetal. Ele, Davi, pelo menos podia movimentar os braços à vontade, fazer algum serviço com as mãos, ajudando Jacó na manutenção da casa. Enxergava e apreciava o que acontecia ao seu redor, participando de tudo. Só não podia andar com as próprias pernas. Imaginou como deveria ser triste a vida de Jonas, mergulhado em trevas eternas. Nesse momento, o ruído da turma indicou que o profeta se aproximava, e eles se calaram. De onde estavam, podiam ver toda a gente que se agitava, sofrida e ansiosa. A figura majestosa que assomou da multidão deixou Davi muito impressionado. Ao caminhar, perpassou o olhar pelo povo que se aquietara por completo. Vestia-se muito simplesmente com uma túnica de tecido rústico. Os cabelos castanhos, repartidos à nazarena, desciam até os ombros e trazia tanta paz e ternura estampados no rosto que Davi se enterneceu. Ao fitar aqueles olhos, que eram dois pedaços de um céu muito azul, o rapaz teve ímpeto de ajoelhar-se aos pés do mestre Galileu, só não o fazendo em face de suas precárias condições físicas que não o permitiam. O profeta começou a falar com voz terna e acento inesquecível. Sob a branda aragem que soprava, Davi sentiu imensa paz a invadir-lhe o íntimo. Enquanto Jesus falava, a grande massa humana deixava-se prender sob o magnetismo daquela figura extraordinária. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O chamamento do Rabi a todas as criaturas tristes e desesperançadas repercutiu na alma de Davi, sensibilizando-o até as lágrimas. Olhou ao redor e viu que muitos dos que ali estavam, como ele mesmo, também choravam emocionados. E ele continuou falando e explicando a sua doutrina ao povo faminto de consolo e de paz. Quando terminou sua locução, o profeta Nazareno começou a atender, impondo as mãos longas e diáfanas sobre a cabeça de quantos se aproximavam. A multidão agitou-se. Como todos desejavam acercar-se do mestre, formou-se um grande tumulto. Jesus curava sem cessar, mas era muito difícil chegar até ele. As pessoas se acotovelavam na ânsia de serem atendidas. Na confusão que se estabelecera, Davi conseguiu aproximar-se, conduzido por Jacó. O rabi curava havia horas e sua fisionomia demonstrava cansaço. Um homem que sempre estava junto dele e que diziam ser um de seus discípulos, um pescador por nome Simão Barjonas, afirmou com voz trovejante: o mestre precisa retirar-se. Só atenderá mais uma pessoa. Davi sorriu. Estava bem próximo do Nazareno e com certeza seria ele o felizardo. Nesse instante, olhando para o lado, viu o pobre e infeliz paralítico Jonas, com quem estivera a conversar enquanto aguardava, e por quem se tomara de sincera amizade, e sentiu-se mover de infinita compaixão. O companheiro não poderia sequer ter a felicidade que lhe fora concedida de ver a figura majestosa do mestre Galileu ali tão perto, visto que, além de tudo, era cego. Jesus dissera um pouco antes: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles,
porque esta é a lei e os profetas. Buscou com o olhar o rabi da Galileia, que o fitava com olhos serenos e ternos. As palavras ouvidas há pouco da boca de Jesus repercutiam ainda em seus ouvidos, e sentiu, no imo d'alma, que a mensagem lhe seria suficiente para toda a vida. Ser curado já não lhe parecia tão importante. Sorriu para o mestre e virou-se para o paralítico a seu lado. Jesus o entendeu sem necessidade de palavras. Acercando-se mais, o profeta colocou a mão suavemente sobre a cabeça de Davi. O rapaz sentiu um nó na garganta e as lágrimas lhe inundaram o rosto, tal a emoção que o dominara naquele momento supremo. Entendeu a lição e percebeu que o mestre aprovava seu gesto. Em seguida, o rabi dirigiu-se a Jonas, que tentava entender o que estava acontecendo naquele momento a seu redor. E, impondo-lhe a mão na cabeça, ordenou-lhe: levanta-te e anda, estás curado. Sob gritos de alegria, o rapaz ergueu-se do leito improvisado, exclamando: Aleluia, aleluia, estou curado, estou enxergando. E chorava, e ria, e chorava. O nazareno afastou-se envolvido pela multidão, e aos poucos o local ficou deserto. Davi retornou para casa satisfeito, conquanto não tivesse sido curado. Jacó não entendeu o que se passara sob suas vistas, considerando um absurdo o irmão não ter aproveitado a oportunidade que tivera, estando tão perto de Jesus. Davi permanecia calado e pensativo durante todo o trajeto de volta à aldeia, não se dando conta sequer das recriminações do irmão. As palavras que ouvira da boca do Messias agora não tinha mais dúvida de que o fosse realmente, e propiciaram infinito consolo e resignação diante dos infortúnios. Renunciar à única oportunidade que tivera de ser curado milagrosamente pelo mestre Galileu. Mas isso agora já não lhe parecia ter tanta importância. Uma nova luz nascera-lhe no íntimo, clareando a compreensão de seus problemas. Regressou para sua cidadezinha, resignado e disposto a prosseguir, suportando a enfermidade, confiante naquele Deus que era todo amor e misericórdia ao qual Jesus se referira. Ao chegar em casa, quando o irmão Jacó o ajudava a deixar a maca improvisada para acomodar-se no leito, Davi percebeu cheio de júbilo, maravilha, que também podia andar. Também fora curado, mercê da infinita bondade daquele mestre Jesus, que era todo compaixão pelos sofredores. Nesse momento, profundamente emocionado, Davi recordou-se das palavras que ele lhe dissera e que ficariam gravadas em seu espírito para todo o sempre. Faze aos outros tudo o que queiras que eles te façam. Vamos pensar bastante, porque eu acho que é uma história que nos ajuda a pensar e repensar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas reclamações, né? Para a gente entender como as coisas se processam. Fazer ao outro tudo aquilo que queremos que o outro nos faça. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Boa noite.